Eu vou compartilhar aqui um momento bem difícil, bem chato que eu tenho vivido por conta de um problema de saúde. A maioria dos meus amigos mais próximos sabem que eu sou asmática e, segundo relatos da minha mãe, desde os 4 meses de idade. Embora alguns médicos digam que não é possível manifestação de asma nessa idade, foi com essa idade que ela relata que o primeiro médico identificou a minha primeira crise de asma. Então, eu passei por um problema um tanto sério esse final de semana, que teria sido fácil de resolver se não fosse já a doença, né, pré-existente da asma. E a minha filha, ela ficou doente, né? Criança vai pra escola, fica doente e a gente acaba pegando em casa. Ela pegou uma gripe bem forte, teve febre e tal. E aí, quando eu comecei a apresentar os sintomas do resfriado, eu já logo pensei, peguei dela, mas eu logo comecei a sentir já a falta de ar e as manifestações da asma, que eu já tô acostumada, né? Quem é asmático sabe que a gente não pode dar um espirro, né? Mudar o tempo, que a gente já tá com falta de ar, precisando recorrer a medicamento de resgate, né? As bombinhas de tratamento, enfim. Então eu fui, né, parar no hospital com muita falta de ar e quando fizeram lá o exame, fizeram, né, vários exames e detectaram o vírus influenza A, né, que seria algo assim relativamente fácil de se cuidar, né, de se curar, não fosse já uma complicação por causa da asma. Então foi aquela cena toda, né? Aquela falta de ar, não conseguia andar, precisar da cadeira de roda, o marido carregar, não conseguia respirar, né? Foi tudo bem difícil. Aí eu acabei tendo febre, eu não costumo ter febre, mas eu acabei tendo febre por causa do vírus, né? Um vírus que, né, tinha aparecido novo ali no meu corpo, então eu senti muito frio, aí sofri horrores para conseguir tirar um sangue para fazer os exames, o sangue coagulou e foi uma coisa assim bem chata, né? Nenhuma doença é legal, mas a asma ela é uma doença assim muito limitante, castrante, chata, né? E eu tenho já 40 anos, então, né, desde os 4 meses é uma vida, né? É uma vida com uma péssima companhia. E eu fiz essa pequena introdução porque eu pretendo alinhar, associar esse momento de fragilidade na minha saúde à beleza da palavra de Deus. É bem complicado entender isso logo assim de primeiro, mas que o Senhor me ajude a me fazer entender. Não é só um momento, né? Não é só uma enfermidade que eu tive uma gripe, não, eu tenho há 40 anos uma enfermidade, um espinho na minha carne. E eu me converti e essa doença simplesmente não foi curada. E eu quero deixar aqui a minha contribuição com o reino de Deus. Embora eu seja incapaz e insuficiente, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu tô aqui para fazer o que Ele me pediu e cumprir o chamado que Ele designou para minha vida.
Muitos pregadores são muito eloquentes e têm uma didática e uma facilidade monstruosa para o ensino. Uns são, como diz a palavra, uns foram dados a profetas, outros mestres, evangelistas, enfim. Eu tenho o ministério da palavra, porém com uma especialização, vamos dizer assim, um chamado diferente a abrir os olhos das pessoas para a beleza da palavra de Deus, porque ela é linda e única e suficiente. E a Bíblia é a palavra de Deus. E ela por si só é linda. Porém, eu gosto muito de destacar a beleza dos textos bíblicos, a história por trás da história e tudo o que a Bíblia, e somente a Bíblia, por ser a palavra do nosso Criador, tudo que somente ela pode fazer, gerar, transformar na nossa vida. Então eu vou fazer aqui uma associação entre uma vida minha doente e a situação bem difícil no meu final de semana passado, e associar, pegar isso, uma desgraça, e associar a beleza da palavra de Deus, para mostrar que é só ela quem pode verdadeiramente sustentar um cristão. E a parte mais difícil, eu acredito, para o ser humano é entender, não só para quem está aí assistindo o vídeo ou para os meus amigos que conversam comigo, para mim também. É muito difícil entender que exista o mal no mundo, que existam doenças, que eu não alcance muitos dos milagres que eu peço para o Senhor. E mesmo assim eu ainda continue amando. Então, o que acontece é que muitas pessoas acabam saindo de um extremo de Deus não me ama, ele me rejeita, Deus não me curou, Deus é mau, e não existe Deus, porque se existe o mal no mundo, não existe Deus. E aí essas pessoas acabam migrando de um extremo para um outro extremo que é tão perigoso quanto. Se a palavra de Deus diz que Jesus morreu pelas minhas enfermidades, então essa enfermidade não é minha. Eu não posso ficar doente, meus filhos não podem ficar doentes. Que Jesus já morreu, levou na cruz. Então essa doença aqui, isso é coisa do diabo. E tá amarrado, queima Jeová. E aí, se você não é curado, muitas vezes você vai, na tentativa de respeitar Deus, você vai culpar o diabo, vai culpar você mesmo. E aí você não vai ser curado, porque Deus não quis assim, porque a gente tem um problema com a soberania de Deus. A gente não assume, mas nós temos um problema muito sério com a soberania de Deus. E aí a gente não é curado, e a gente bota a culpa no capeta, bota a culpa em nós mesmos. Só que a gente esquece de entender que existe um equilíbrio para isso. Em primeiro lugar, nós vivemos em uma humanidade caída. Eu não quero ser prepotente, meu Deus, eu jamais poderia tentar fazer isso, tentar resolver o problema do mal na humanidade, porque é um assunto complexo e que vem sendo discutido desde, deixa eu ver, a fundação do mundo. Então não sou eu aqui, em poucos minutos que vou tentar solucionar o mistério do mal da humanidade. Mas algo que o Senhor trouxe
como refrigério para mim, eu quero compartilhar, porque é lindo e porque é bíblico. Nós vivemos, em primeiro lugar, nós devemos nos atentar que nós vivemos em uma humanidade caída. A humanidade caiu. Lá no Éden, nós todos caímos lá, não foi só Adão e Eva. Tudo era perfeito e seria perfeito se nós não tivéssemos estragado tudo. Nós vivemos hoje em uma humanidade deformada. Uma forma de bolo que levou um tombo e agora tem um amassado, e todas as vezes que nós assamos um bolo, o bolo sai naquela forma, então ele sai torto, amassado. Nós derivamos da queda. Então nós estamos caminhando para a redenção e remissão de todas as coisas, e será maravilhoso, mas hoje, pezinho no chão, no mundo tereis aflições, e nós estamos aqui em uma humanidade caída, onde existe doença, onde o marido trai a esposa trai o marido, onde pessoas maltratam crianças, maltratam animais, onde pessoas odeiam a Jesus mesmo ele tendo morrido por causa delas, onde crentes mostram para o mundo uma família perfeita, mas dentro de casa tá tudo em frangalhos, em ruínas. Nós vivemos em uma humanidade onde a natureza tem gemido de saudade de Jesus e destruído muitas e muitas partes do nosso planeta. Nós vivemos catástrofes onde pessoas inocentes morrem, crianças têm câncer, crianças morrem. Então nós estamos nesse mundo. Mas veio Jesus e Jesus morreu e levou sobre si. Amém, amém. Só que se o primeiro ponto é nós observarmos que estamos vivendo em uma humanidade caída, o segundo ponto é nós observarmos que, além de vivermos em uma humanidade caída, a nossa salvação e a nossa remissão, ela não está, me entenda, não é uma blasfêmia, mas não está completo. Isso é bíblico. A Bíblia, esse é o segundo ponto que eu quero destacar, a Bíblia nos mostra a obra da cruz, a salvação, como passado, presente e futuro. Nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, primeiro ponto, estamos em uma humanidade caída, estamos sujeitos a todas essas coisas e consequências que vieram da queda. Segundo ponto, por que é que então, depois de Jesus, isso tudo não acabou? Foi insuficiente? Não foi insuficiente. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde sempre, tá bom? Deus já sabia tudo que ele teria de fazer para poder salvar a humanidade. Mas é algo que foi feito, está sendo feito, porque estamos sendo aperfeiçoados e seremos salvos. Haverá uma conclusão, está lá em Apocalipse, a conclusão de todas as coisas. Será maravilhoso, enfim, mas existe uma conclusão. Então existe uma salvação apresentada biblicamente, eu não estou inventando isso. Uma salvação apresentada biblicamente, em que ela nos é apresentada no passado, presente e futuro. Olhando para isso,
a gente olha e pensa: nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Faltou ler, né? Faltou conhecer a palavra do Senhor, ao invés de ficar só replicando coisas que alguns pregadores dizem, desde os primórdios, né, da igreja. E ao invés de somente replicar, vamos à palavra do Senhor, porque a voz de Deus está ali. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não escuto ninguém, que eu não aprendo com ninguém. Mentira! A gente aprende. Eu não estou aqui falando, tentando ensinar algo de minha vivência, baseado nas escrituras, tentando ser bênção na vida de alguém, mesmo diante das minhas dificuldades. Então eu seria, né, hipócrita se eu dissesse: não ouça ninguém. Mas assim, a Bíblia nos orienta, e isso está escrito, segundo o apóstolo Paulo, que nós devemos ser como... Ele fala sobre os bereanos, e ali a gente entende que nós devemos ser como os bereanos, que era um povo para quem Paulo pregou, e eles pegavam as escrituras para confirmar se o que Paulo estava dizendo era real, se era verdade. E nós devemos ser assim também. Parar de ficar só repetindo, né, como um papagaio: Jesus morreu e levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu não posso aceitar na minha casa, eu não posso... Querido, me entenda, você pode orar e repreender com o que você quiser. Mas entenda uma coisa: a última palavra é do Senhor. E você deve amá-lo, apesar de. Você deve adorá-lo, apesar de. Sabe por quê? Porque quando a gente caiu lá atrás, nós caímos por conta própria. A culpa não é de Deus, é nossa. Ah, mas eu não fiz nada de errado para merecer. Eu tenho asma. Eu tenho. Aconteceu comigo. Você acha que eu nunca pedi a Deus para me curar? Acha que eu nunca chorei a Deus: Senhor, me cura, porque eu não suporto essa doença. Hoje foi um dia. Hoje foi um dia que eu chorei. Falei para ele: eu não queria mais, eu não quero mais. Eu tô cansada dessa doença. Sabe o que é ficar sem respirar? E você passar 40 anos tendo a mesma doença. Nem pra falar uma doença diferente. Brincadeira, Senhor, brincadeira. Mas eu queria ser curada milagrosamente, ou através de medicamentos que seja. Eu pedi pra ele fazer do jeito que ele quisesse. Simplesmente até hoje não aconteceu. Não tem problema. Não tem problema. Eu chorei, eu pedi, mas eu falei pra ele: se você fizer, se você não fizer, Deus está sentado no trono. E uma terceira coisa que me choca e que me revela muita coisa. Uma terceira coisa que eu quero dizer é que a gente fica muito cheio de mimimi com relação aos nossos problemas e os problemas da humanidade, e tá tudo um caos, e o sacrifício de Jesus, o que serviu do quê? Enfim, a gente, né? O ser humano é muito mimizento, muito Nutella, né? A gente tem que olhar e pensar assim: o dia não, nós somos maus e depravados, e enfim, nós caímos, a gente nasce pecador, porque isso é bíblico, tá? É um bebezinho, olha, tem 1 segundo que saiu da barriga da mãe, é um pecador miserável. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Porque é caído, porque nasceu lembra da forma que eu disse, a forma do bolo amassada? Nasceu dali, gente. Nasceu é pecador. Ponto.
nasceu é pecador. Bebezinho nasceu ali, nasceu pecador. Nós nascemos nessa humanidade caída, nós nascemos pecadores e a nossa maldade, ela é tão grande e está na Bíblia quando diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos. Então, não é para uma pessoa que cometeu um erro aí, nossa, essa miserável aí precisa, falou mal ali da amiga ali, ó, tá miserável, precisa do perdão de Jesus. Não, todos nós, a Bíblia diz, e eu vou ser sempre enfática com relação a essa informação. A Bíblia diz, e você depois pegue a sua Bíblia e veja se o que eu estou dizendo é verdade, porque você não é obrigado a acreditar em tudo que eu estou dizendo. E a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos, no mundo todo, caíram e pecaram e precisam da graça de Deus, da salvação que está em Cristo Jesus. Todos. Não existe um único, um justo sequer, que não precise. Então tá bom. Então o terceiro ponto que eu quero dizer, depois de dito isso, a respeito de sermos pecadores, que precisamos da salvação, a prova da nossa maldade é que quando Deus, e era isso que eu ia dizer quando eu disse o dia que Deus decidiu vir à Terra, porque já estava decidido, mas é só uma maneira assim de falar para ficar mais entendível, né, para nossa humanidade limitada. Mas o dia que Deus decidiu descer na Terra para salvar a humanidade, o que fizemos? Matamos ele. O dia que Deus desceu na Terra para salvar a humanidade, nós, humanidade, matamos ele. É que ele é bom, onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. E aí ele ressuscitou. E já era plano da salvação, enfim, plano dele, perfeito, único, enfim. Mas, se nós olharmos aqui com os nossos olhos terrenos, o dia que Deus desceu na terra, nós matamos ele. Então, eu tô aqui para associar o fato de eu nunca ter sido curada da minha doença, o fato de muita gente não ser curada, o fato de existir tanta maldade no mundo, e o fato de Jesus já ter vindo e morrido por causa de toda essa desgraceira, doença, maldade, enfim. E mesmo assim tudo isso continua acontecendo até hoje. Eu tô aqui para associar todos esses fatos à beleza da palavra de Deus, porque tudo culmina na beleza e no plano maravilhoso e perfeito de Jesus. Na beleza da Bíblia, na beleza da obra redentora de Jesus. Tudo culmina e vai desembocar ali. Todas as respostas estão ali. E eu quero, sempre eu faço isso. Em conversas, eu tenho uma certa dificuldade de gravar um vídeo e postar. Eu me deixo encher demais por causa de compromissos do dia, casa, filho, enfim. Mas quando eu tenho a decência de gravar um vídeo e falar algo a respeito do meu Senhor, eu falo sobre isso. Quando eu converso sozinho com amigos, eu falo sobre isso, porque é verdadeiramente o meu chamado, como eu já disse no comecinho da gravação. A gente precisa se atentar à beleza da palavra de Deus, porque no final das contas, tudo vai desembocar nela. Todas as respostas estarão nela.
Sabe por quê? Porque haverão dias em que você vai clamar por uma cura e não vai receber. Porque haverão dias em que você vai pedir pela cura do seu filho e não vai ter. Porque existem mães clamando pela vida de seus filhos e eles estão morrendo. Porque vão existir casamentos onde não haverá arrependimento do adultério e você vai ter de se separar. Você vai chegar ao divórcio porque você vai tentar tanto, mas aquela pessoa, na sua decisão, vai decidir que não quer. E a culpa não vai ser sua. Porque chegarão dias difíceis. E por mais que Jesus tenha morrido pelas nossas enfermidades, por mais que suas pisaduras nos tenham curado, nós devemos entender que uma obra está sendo concluída e ela ainda não acabou. Nós temos que entender que sim, hoje nós estamos em um mundo caído e difícil e que às vezes as coisas não vão acontecer como a gente quer. Porque como o último ponto que eu disse, Deus veio na terra e nós matamos Ele. Esse é o mundo que a gente vive. E aí? As muitas teologias de prosperidade não vão sustentar você se um filho seu morrer. Eu desejo que todas as crianças, que todos os filhos em todo o universo sejam curados. Mas às vezes não vai acontecer. E o que é que você vai fazer? Vai deixar de crer que existe um Deus no trono da sua vida? Ele deixa de ser Deus porque tanta gente morreu no Rio Grande do Sul, crianças, bebês boiando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele não deixou de ser Deus, tá? E a única coisa no mundo capaz de nos provar isso é a Bíblia. Então pare de ficar replicando frases e falas prontas de pastores, teólogos de prosperidade. E vai ler a Bíblia, porque isso vai te sustentar no dia mau. Porque dias maus chegam. Porque como diz pastor Luciano Subirá, que eu gosto, um dos muitos que eu gosto de assistir, de aprender, é uma promessa que está na Bíblia de que, né, no mundo tereis aflições. Contudo, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Mas no mundo tereis aflições. E ninguém acorda dizendo assim, ah, Jesus, hoje eu quero a minha porção de aflição. É promessa do Senhor, eu quero, eu recebo. Ninguém faz isso. Ele falou isso, é engraçado, mas é verdade, ninguém faz isso. Mas é promessa. No mundo tereis aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E uma outra coisa muito singular e linda que está assim na Bíblia é que Paulo diz que se nós temos a nossa esperança, né? A nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa alegria somente para as coisas dessa terra, nós somos as mais infelizes das criaturas. E isso está na Bíblia. Por favor, confira. Somos as mais infelizes das pessoas, se a nossa esperança está somente aqui. Nós vamos passar por lutas aqui. Muita mulher que gostaria de gerar e não consegue. E talvez não vá conseguir. Mas o Deus dela não pode ser o filho que ela nunca gerou.
O Deus dela tem que ser Jesus, independente de ela ter um filho ou não. Porque no mundo tereis aflições, mas nós estamos esperando uma pátria. Nós não somos daqui. E um dia, tudo isso aqui vai findar-se. E a natureza e a humanidade geme, clama por esse dia. Mas isso ainda vai acontecer um dia. E tudo isso vai acabar. Mas por enquanto, querido, querida, por enquanto, ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias em que você diga, não tenho mais prazer neles. A Bíblia sempre avisou de que seria difícil viver. Sempre avisou. Infelizmente, pessoas muito mal intencionadas, ou vamos, tentar dar uma aliviada, que no mínimo, às vezes sem querer, por fé, para querer, exercer a fé, tem ao longo dos anos, não é recente não, ao longo dos anos, tá até na Bíblia, no Antigo Testamento, gente que falava, profetas que falavam, Deus não vai castigar, vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, imagina. Jeremias, judiação, Jeremias foi lançado em cisterna, torturado, tratado como um cão, coitado, porque estava falando, gente, se arrependam, porque a ira do Senhor, olha a hora que vier. Mas e aí haviam os outros, aqueles que passam a mão na cabeça, que não, vocês vão só prosperar, é saúde, é vitória, é sabor de mel. Não é não. Não é não. A Bíblia vem desde sempre avisando e sendo muito, muito verdadeira com relação às dificuldades dessa vida. Desculpa, o meu telefone estava tocando. A gente creu no contrário porque a gente quis. Porque tá tudo lá na Bíblia. Então, a humanidade, a humanidade é uma humanidade caída. 2, nós somos pessoas que derivaram dessa queda. E nós estamos vivendo aqui, nós fomos salvos ao aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E o nosso terceiro ponto, a humanidade ela é tão má que quando Deus veio na Terra nós matamos ele. E para encerrar, eu quero pedir, por favor, conheça a palavra do seu Deus. Porque quando chegarem os dias em que você não tiver mais prazer nos seus dias, a única coisa que vai te sustentar é a Bíblia, é a voz do seu Deus, é a palavra do seu Senhor, do seu Criador. E guarda uma coisa, muito, muito importante. Nós buscamos em Jesus um Salvador. Muitos de nós. Às vezes até sem querer. Então só pensa, como eu tive que pensar. Se você também não está se enquadrando nesse grupo de pessoas. Nós queremos Jesus como Salvador. Eu quero um Deus para salvar a minha vida. Para eu não ter que morar no inferno para sempre. Mas como Senhor, aí eu não quero não. Porque Senhor já é demais, Senhor, não.
Só que nós devemos ter Jesus como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador. Porque é o que Ele é. É o que Ele é. Não adianta nós, na nossa burrice, tentar reduzir Ele a apenas um Salvador. Não, gente. Salvador qualquer um pode ser. Agora o desafio é nós termos Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Por que Senhor e Salvador? Porque Ele vai reger a nossa vida. Porque Ele vai nos dar orientação e nós seremos obedientes. Porque existe sim o certo e errado. Não, a Bíblia não é relativa. Existe certo e errado. Sempre existiu. E está na Bíblia. E aí sim, nós temos um Senhor e um Salvador. Porque nós o amamos apesar de. Porque nós o servimos e seguimos e nos alegramos nele apesar de. Por quê? Porque Ele é meu Senhor, porque Ele rege a minha vida. E aí eu o adorarei como Senhor e Salvador da minha vida. Porque o lugar dele na minha vida é no trono. E tirar ele do trono não é prejudicial a ele, é prejudicial a mim. Então, eu encerro dizendo isso. Tenha o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Você não quer só um Salvador. Porque sem um Senhor para governar a sua vida vai ser uma desgraceira só. Vai chegar um momento como esse, de enfermidade, de dificuldade, e você não vai saber o que fazer. E você vai sucumbir. Vai desistir. Vai afastar do caminho do Senhor. Vai perder sua vida. Tentando encontrá-la. Então abra os seus olhos para isso. Procure ler a Bíblia e enxergar a história por trás da história, a beleza da palavra de Deus, o regente mor, guiando e orientando e conduzindo todas as coisas de maneira sublime, com uma magnitude incompreensível. Comece a olhar a beleza da palavra de Deus e entenda. Jesus não quer ser apenas o seu Salvador, Ele quer ser Senhor na sua vida. E então salvá-la. Eu chorei quando estava indo para o hospital, porque eu não conseguia respirar e foi fechando, né, cada vez mais. A asma não é como a ansiedade, que você se acalma, você se percebe, se toca, percebe o ambiente ao seu redor, fala com alguém, tenta se acalmar. Não, a asma não. A asma, o negócio é fisiológico e se não tomar um negócio na veia ou uma bombinha de resgate, você vai morrer. E eu tive medo de morrer. Eu tive medo de morrer. No primeiro dia, né, no pior dia, eu tive medo de morrer. E enquanto meu marido estava ali me levando para o hospital, e glória a Deus pela vida dele, o Senhor me trouxe uma canção ao meu coração e Ele disse: canta para mim. Falei: não tenho fôlego. Isso sem conseguir falar. Eu não conseguia muito me movimentar, não tinha fôlego para mexer as mãos ali dentro do carro. Aí o meu esposo ligou o som para mim e colocou a música ali que eu pedi. E aí a música que o Senhor tinha me pedido para cantar era uma música que fala assim:
É. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Aí eu falei, é pra acabar, né? É pra rir, né? Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Eu tava ali achando que eu ia morrer sem respirar. E aí ele me diz assim, canta pra mim. Porque mesmo se fosse o meu último suspiro, porque mesmo que eu morresse, o último fôlego que houvesse nos meus pulmões seria para adorá-lo. Porque eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Mesmo tendo pouco, mesmo estando doente, mesmo quando eu fui abandonada por todos, mesmo quando me negligenciaram, ele sempre esteve ali, sempre esteve ali. Então, se mesmo sem conseguir respirar direito, ele disse para que... É lógico que eu não cantei, porque eu não consegui, mas eu balbuciei. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Minha alma, Luana, louve o Senhor. Pois eu sei que há fôlego nos seus pulmões. Vamos lá. Que o Senhor possa ser Senhor da sua vida, apesar de você não ter conseguido alcançar os seus objetivos. Porque os objetivos dele importam mais. Que Deus te abençoe. Observe e descubra a palavra do Senhor. Observe e descubra a beleza da palavra do Senhor. Pois é só ela que pode te sustentar. Amém.